Bate-papo. Papo de coleguinha. No Papo de Coleguinhas hoje a gente recebe Marcos Ribeiro, que tem uma vasta experiência também em blogs, já que blog é o nosso tema hoje aqui dessa sexta-feira. Marcos, atualmente você está com 3 blogs, um há mais de 7 anos, que é o consolidado blog Rádio Base, é isso? Exatamente, Fábio Rubir. E nós temos outro de cinema que a gente começou a fazer agora, né, que é o Cinebase, e tem um blog particular meu aí, que eu escrevo algumas coisas dia a dia e tal. É um blog mais um diário mesmo, né? O blog é uma mídia consolidada, a gente pode tratar assim como um meio de se divulgar ideias, divulgar textos, divulgar o que se queira? Como meio de comunicação, com certeza, né? Embora comercialmente ainda não é aquele negócio, talvez nem sei se é do blog, seja essa de ser explorado comercialmente, né? Já que é um blog de opinião, já que é uma página, uma ferramenta de opinião onde as pessoas na internet, sejam elas jornalistas ou não, acabam expressando sua opinião. No seu caso, os seus blogs, a gente pode tratar como blogs de jornalistas. Há diferenças, na sua opinião? Mais ou menos, que o blog jornalista vai atrás da notícia, né, ele garimpa a notícia, como se fosse uma outra ferramenta qualquer, como se fosse um programa de rádio, uma reportagem, um programa de televisão, né, jornalístico, né? Creio que tem alguma diferença sim. Tem aqueles blogs das pessoas que não são jornalistas, como alguns que ficaram famosos por aí e tal, né? Então, acho que tem alguma diferença sim, né? No blog Rádio Base, vocês dão, então, notícias essencialmente sobre rádio, não é? 95% do nosso noticiário, né, é sobre rádio. Porque qual é a ideia? A nossa ideia não é nem dar notícia, porque há dezenas de sites aí que falam sobre rádio, né? Nosso objetivo é dar notícia, né? Porque para poder as pessoas comentarem em cima, darem a sua opinião e tal, né? Então, nosso blog é um blog de opinião. Como tem alguns blogs aí que falam de TV, fazem crítica de TV, a gente procura fazer uma crítica de rádio. Mas só que é uma coisa bem aberta. Eu dou minha opinião, o Marcos Lauro, que é o outro editor, também dá a opinião dele, o Rodney Brocanelli, que se juntou a gente recentemente, também dá a opinião dele, mas assim, ninguém tem uma opinião fechada. Não, é isso que acontece, está acabado e ninguém tem que contestar. Pelo contrário, né? Cada vez que eu dou minha opinião, aparecem 5 ou 6 leitores que dizem totalmente o contrário, né? E lá entre a gente mesmo, a gente acaba discutindo entre os 3, né? E o lance do blog, Marcos, é realmente também indicar outros blogs, participar de outros blogs, comentar outros blogs, que é o que a Lúcia Carvalho, a Franca, do francamente.blogspot.com, contou pra gente nessa entrevista de hoje? Eu acho que isso daí rola um pouco daquele espírito do rock and roll, né? Aquela base da brodagem, né? Então, como todos fazem mais ou menos a mesma coisa, e cada um fala de um assunto diferente, ou até do mesmo assunto, eu acho que é até natural que apareça esse tipo de colaboração aí, um comentar o blog do outro, tal, indicar o blog. No nosso caso mesmo, no Rádio Base a gente não trabalha com reportagem ainda, né? Então a gente pega muitas reportagens de blogs, de sites, né? Muitos textos aí, e a gente ou coloca na íntegra, né? Ou na impossibilidade de colocar, a gente coloca como referência, coloca o linkzinho, a pessoa vai lá e pesquisa, né? E lê o texto para poder saber sobre o que a gente está falando, né? Mas eu acho que rola, assim, essa blogosfera aí, que é uma coisa interessante que só a internet pode proporcionar, né? E é uma coisa também que acaba extrapolando a blogosfera, não é? Ou seja, vocês acabam conhecidos e acabam se relacionando com outras pessoas que não do meio. A Franca contou pra gente que já foi em festas, reunindo outras pessoas, eventos, enfim, no seu caso, coletivas também. Como é que é? Com certeza, né? O pessoal acaba sempre entrando no nosso site, acaba conhecendo a gente, e uma vez sabendo que nós somos jornalistas, né? Eles acabam entrando em contato, tudo, né? Para você ter uma ideia, só falando esse negócio de contato, eu e o Marcos Laura, a gente se conhece desde quando a gente, muito antes de montar o blog, no tempo, não sei se você lembra do tal do ICQ, né? Lembro, ferramenta de comunicação. E aí a gente descobriu essa ferramenta e começamos a fazer. Só que a gente só foi se conhecer pessoalmente depois de 2 anos, uma festa num programa de rádio que tinha na Brasil 2000, chamado Garagem, que eu fui conhecê-lo pessoalmente. Depois eu só fui vê-lo outra vez, uns 3, 4 anos depois, numa missa que teve dos radialistas, que fizeram homenagem, inclusive, pro nosso blog também, né? Quer dizer, foi uma amizade que começou virtual, prossegue virtual, mas hoje também é pessoal. Pessoal e virtual, né? A gente se fala por telefone e tudo, né? O Rodney, para você ter uma ideia, ele era nosso leitor, né? Foi um dos nossos primeiros leitores.
Aí, como ele sempre fazia críticas contundentes, falando da postura do blog e tal, sobre o que a gente comentava, ele comentava também, a gente resolveu convidá-lo para fazer parte também, né? E para escrever em blog, Marcos, escrever bem é um requisito importante? Ou seja, tem que ter uma coesão, tem que ter uma sintaxe mesmo gramatical, enfim, uma coerência? Eu acho fundamental isso, né? Porque parte do mesmo princípio que a gente parte quando faz jornalismo, né? Você não sabe exatamente para quem está falando, então você tem que fazer um texto que seja inteligível, desde uma pessoa que não tem um grau de instrução muito grande, até uma pessoa catedrática e tal, ou de repente até uma pessoa que não fala nosso idioma e está tentando aprender. Então, se você começa a usar muito o que a molecada usa aí de abreviar as palavras, usar sinais, esse tipo de coisa, fica um negócio meio fechado. Então, nem todo mundo vai ter acesso, vai ter paciência de ler esse tipo de blog, né? Eu mesmo não tenho a menor paciência de conversar nem com uma menina, uma molecada assim que fica usando VC, KD, KUD, né? Esse tipo de coisa que eu acho um horror, né? Nosso idioma já é tão difícil de aprender, se a pessoa não aprende, como é que a gente vai se comunicar? Daqui a pouco ninguém está nem falando nem escrevendo português, né? Somos jornalistas, a gente tem o dever de cuidar do texto bem escrito, da linguagem formal, da linguagem culta. Bom, atualmente, para concluir aqui esse papo de coleguinhas, Marcos, você se dedica, além do blog, também a uma atividade profissional, mas o blog os blogs, não é? São o que ocupam a maior parte do seu tempo? Já ocuparam a maior parte do meu tempo, né? Hoje em dia, como a gente está em 3 pessoas, né? Então a gente meio que se reveza, porque é uma coisa que a gente sempre se comprometeu a não fazer, a ficar pondo notícia todo dia, né? Que o meio rádio nem sempre gera notícias ou coisas para assim comentadas uma vez por dia, né? Então às vezes fica uma semana sem ninguém postar nada, mas o nosso objetivo principal é comentar as coisas importantes do rádio, né? Então, às vezes eu apareço mais, às vezes o Rodney escreve mais, às vezes escreve 5, 6 vezes no dia, às vezes o Marcos Lauro escreve uma, eu escrevo outra, às vezes quase na mesma hora, né? Então a gente não tem um compromisso de ter, assim, escrever todo dia. Então acho que o espaço é esse mesmo, né? Marcos Ribeiro, autor de 3 blogs. Eu quero que você dê os endereços aí dos seus blogs. Você que é um blogueiro jornalista, um jornalista blogueiro, eu não sei o que vem primeiro aí nesse seu trabalho. E você falou também que a blogosfera é como o meio do rock and roll. Você pede também a nossa próxima música, um rock aqui no Áudio Papo. Então vou pedir uma banda que eu gosto muito, que é uma banda que eu tocava quando eu tinha um programa de rádio, em podcast, também na internet, né, para variar. Eu gostaria de ouvir, se vocês tiverem por aí, o The Clash, Train in Vain. Já tá rolando, e os endereços do seu blog? radiobaseurgente.blogspot
Luiz Fontana, sonoplasta mestre Cuca, aqui do porão da Rádio USP, sob os auspícios de Celso dos Santos Futebol Clube Filho, diretor dessa digníssima emissora, com a coordenação de Silvana Pires na mão, encerramos este áudio-papo especial blogosfera.com. Qualquer coisa, não temos um blog ainda, mas temos um cantinho lá no www.radio.usp.br. Confere depois, tá bom? Tô indo, depois desse ótimo som mandado pelo Marcos.